a questão trans, o mercado de trabalho e como isso é visto tanto pelos pacientes quanto pela comunidade em geral, eu acho que é um tema muito complexo e ao mesmo tempo muito interessante de ser trabalhado, pois cada um reage de uma forma diferente, né, a essa abordagem do ser humano pelo fenótipo, pelo aquilo que a pessoa vê no outro. Os meus pacientes de início, eu iniciei a transição atendendo, né? Então, houveram alguns pacientes que desistiram, mas por uma questão de exigência de gênero, que eu digo, que é assim, olha, eu estava fazendo terapia com você porque você era uma mulher. E se as minhas vivências como mulher, elas continuam comigo e elas vão sempre estar comigo, né? Então, assim, isso não muda. Mas aí a questão, às vezes, as pessoas não entendem o que elas mesmas sentem, né? Se elas estão confortáveis ou não com uma figura que elas não reconhecem como comum. A violência que eu sofri enquanto preconceito, né, foi um silenciamento profissional, né? A situação foi que eu trabalhava numa grande rede de mercados e a gente trabalhava com um fluxo muito alto de contratação. E aí, nessa contratação, eu recebi uma candidata, uma mulher trans, e aí, né, contextualizando, eu sou da população LGBT, eu me considero bissexual, e aí acaba que eu acolhi essa demanda dessa candidata, fiz a avaliação de todo o processo dela e ela estava apta a ocupar uma vaga dentro do mercado. E ao levar para o gerente fazer a entrevista dessa candidata, o gerente me devolveu a candidata falando que ela não estava aprovada porque a rede, o estabelecimento não tinha condições de estrutura física para poder receber aquela pessoa para trabalhar. E aí eu fui até a loja para conversar com esse gerente, né, e entender o que faltava de estrutura, né? É um caixa que não tinha uma cadeira, que não tinha uma esteira, que não tinha um computador? Não, né? E lá eu fui informado de que naquela loja não tinha um banheiro adequado para ela. E aí eu tentei levar isso no diálogo com o gerente, isso não deu muito certo. Levei para a gerência da rede de supermercados e aí eu fui pontuado como se eu estivesse querendo militar dentro do estabelecimento, né? E claro que é uma militância, assim, a partir do momento que a gente trabalha com a psicologia, a nossa atuação ela é muito mais além do que essas quatro paredes. E aí foi quando começou a violência que aquela pessoa sofreu, ela começou a refletir em mim, né? Porque aí eu comecei a ser perseguido dentro da empresa. Eu era deixado para fora das reuniões, questões estratégicas, diálogos, formação, tudo que ia acontecer, eu fui ficando ali meio que de canto. E aí eu retorno naquilo que eu falei no início, né, que a respeito da violência, ela é muito silenciosa, ela é muito sutil, então ela vai te afetando de uma forma onde você começa a questionar, mas será que isso está acontecendo mesmo? Será que isso é uma homofobia? Será que isso é uma questão de sexualidade mesmo, que eu estou sendo deixado de lado? Porque fica velado. E aí, caso você pontue e fale, não, isso que está acontecendo não é legal, não tá certo, não, mas espera aí, então você precisa rever, porque em momento algum a gente foi preconceituoso com você, né? E aí, o que eu fiz? A partir desse momento, eu vi que aquele espaço não me cabia. Eu acho que é muito difícil, às vezes, a gente perceber isso. Principalmente pessoas com baixa autoestima, pessoas com dificuldade de identificar o outro, dizer não, né, que é uma dificuldade que todos nós temos, né, de dizer não ao comportamento do outro em relação a nós quando ele é aversivo, quando ele é agressivo. Então é muito difícil a gente ter essa noção também de quando o outro realmente está sendo preconceituoso. Às vezes isso é levado no ambiente de trabalho, principalmente isso é levado na brincadeira, né? Então se você não aceita essa brincadeira, você não quer ser incluído. Isso é muito interessante de ser percebido, porque as pessoas não, então você apela com tudo, você é muito sensível, né? E temos que ser sensíveis mesmo, porque é um tema sensível, está falando sobre a nossa identidade, está falando sobre a forma como nós atuamos no mundo. Então uma pessoa que tem uma fala que é considerada uma fala mais afeminada, por exemplo, essa pessoa ela é tratada de uma forma diferente. Agora, e o que ela faz para se defender? Se modifica. E não há agressão maior do que a pessoa ter que se modificar para não sofrer algo negativo, claro, né? Então essa mudança ela é muito agressiva, ela é muito violenta, mas isso acaba acontecendo muitas vezes nos ambientes de trabalho onde nós somos, claro, em sua grande maioria, minoria. Somos minoria, então geralmente as pessoas se calam e guardam para si. Uma pessoa que lida como um homem branco, cis, ele tem muito mais respeito do que uma mulher preta trans,
ou um homem gay afeminado, por exemplo, né? Então, esses recortes são muito importantes para as pessoas dizerem, não, todos nós sofremos preconceito da mesma forma. Isso a gente já entende que não faz nenhum sentido.